Hoje, a temperatura, para variar, né? Não digo a temperatura clima-tempo, que é quando a Débora vira o pescoço e olha para o estacionamento do Grupo Bandeirantes e aí vem a informação correta sobre a temperatura na cidade de São Paulo e em outras cidades brasileiras. Mas a temperatura subiu para variar, ontem subiu na CPI forte, vamos falar disso, e hoje de manhã já subiu de novo. A gente tem um trechinho, não tem, Débora, do que disse o presidente da República, em função, aliás, do que aconteceu ontem na CPI, em função do que a gente vai falar agora. Mas qual foi a frase dada pelo presidente? Vamos ouvir. Em Alagoas, em terra do Renan Calheiros. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. A grande maioria dos políticos brasileiros tem uma nova visão hoje em dia. O recado que eu tenho para esse indivíduo, se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Então, temperatura subindo. Já teve esse clima com o Rodrigo Maia, não tão inflamado, porque foram declarações, né? Não foi um comício como o que ele fez com as pessoas que estavam lá, evidente, todas ali para aplaudi-lo, né? Se ele falasse assim, quer goiaba, adoro goiaba, o pessoal ia aplaudir. Então, não importa o que o presidente dissesse, todo mundo ia aplaudir. Assim como quando o Renan Calheiros vai a um ambiente, enfim, que é um ambiente controlado, esse ambiente do presidente é controlado, também consegue ouvir aplausos. Então, a gente não pode se deixar impressionar pelos aplausos de um lado e de outro. A realidade das ruas, a realidade da opinião do eleitor brasileiro, que é o que interessa para o Bolsonaro, que é o que interessa para o Renan Calheiros, que é o que interessa para os políticos, ela vai se dar só no ano que vem, e é um conjunto de dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de milhões de eleitores e não de algumas centenas de pessoas escolhidas a dedo para aparecer e aplaudir, e ficam gritando palavras e você sai de lá achando que você está arrebentando. Mas as pesquisas de opinião pública que foram divulgadas ontem não autorizam o presidente a ter essa tranquilidade. Ao contrário, ele tem que trabalhar bastante para tentar recuperar o terreno perdido. Não está perdido para ele. Que não se iludam os integrantes ou os admiradores de outras candidaturas ou aqueles que acreditam que haverá, desde a reeleição ter sido iniciada, a primeira derrota de um candidato, de um presidente que busca uma reeleição, cedo, precoce, quem disser algo parecido, porque ele está vivendo o pior momento do governo dele. Agora, a Dilma, que disputou a eleição em 2014, a reeleição em 2014, em 2013, estava lá com milhões de pessoas na rua e ela estava cortando um dobrado, não sabia se ia conseguir terminar o próprio mandato, o primeiro mandato, e conseguiu se reeleger. O Lula, com o mensalão, 2005, há um ano da eleição, parecia que tinha acabado. E em 2006 ele se reelegeu. Então, que as pessoas que torcem contra o Bolsonaro, ou as pessoas que torcem a favor do Bolsonaro, estamos a um ano da eleição. Um ano da eleição é muito tempo. Óbvio que a chegada das vacinas vai melhorar o ambiente econômico. Óbvio que as condições do Brasil no ano que vem serão melhores do que as que a gente tem hoje. E só então a gente vai poder ter esse cheirinho um pouco mais concreto. É interessante monitorar as pesquisas para a gente ver até onde pode ir a popularidade, para cima e para baixo, como isso muda. E cadê os nomes novos, né? As pesquisas mostram Lula lá em cima, Bolsonaro lá em cima e o resto. Tem um candidato chamado Resto, que é a soma de todos os outros. É impressionante como ninguém desponta do segundo grupo, não vem ninguém. São os dois que estão disputando essa, por enquanto, né, essa corrida. Mas ontem a gente teve uma cena, a certa altura, num depoimento em que o ex-secretário de comunicação da presidência deu um passa-moleque nos senadores, porque aquela sessão foi um passa-moleque. O sujeito enrolou os senadores do começo ao fim, mas enrolou. E ele tinha dado uma entrevista para a revista Veja, dizendo, devia estar bravo, nervoso e tal, disse certas coisas para a Veja, que parecia
que ele ia chegar lá ontem e poderia se tornar o homem-bomba. Muita expectativa. Era o depoimento de maior expectativa até agora. Obviamente, o do Pazuello tem mais expectativa. Mas o Pazuello, indo lá na condição, eventualmente, de investigado, e ele pode segurar, ele pode provar que ele está indo na condição de investigado, bobeou, nem vai. Lembrando que o presidente da Vale, numa CPI, conseguiu não ir. Conseguiu no Supremo Tribunal Federal não ir. Porque se é investigado, não preciso provar, não preciso gerar prova contra mim, não preciso responder, não preciso ir. Então nós já tivemos esse precedente. Talvez a gente tome esse susto. Bom, mas o Fábio Weingarten não é investigado, era uma testemunha, testemunhas têm que ir, e ele foi. E começou a Operação Passa Moleque. Tudo que ele tinha dito na Veja, ele dava uma reinterpretação. Tudo que ele dizia aqui e ali dava uma reinterpretação, um novo posicionamento. Ele chamou o Ministério da Saúde de incompetente na revista Veja, e lá ele disse que a incompetência era decorrente do excesso de burocracia. Então, ele foi dando um somebody love e foi irritando os senadores de oposição, animando os senadores governistas, e lá pelas tantas começou uma onda de vamos prender o homem, o homem está mentindo. E aí, eu queria aproveitar essa discussão para falar sobre os limites de uma CPI, né? As CPIs, elas se desmoralizam justamente quando elas caem nesse jogo. Você vai imaginar que o Fábio Weingarten, que realmente fez o passa-moleque, fosse preso. Plá, esteja preso, pum! Leva ele para a delegacia. Faz o quê com o Fábio Weingarten? Põe ele no incomunicável, hein? Junto com o Marcola, do PCC. O que você faz com o Fábio Weingarten? Vai lá e ele sai. Porque o crime que ele poderia ter cometido, que pode ter cometido, é de falso testemunho. Falso testemunho nem cadeia dá. Então, o que você faz? Aí, tá bom, tira o cara daqui e leva ele pra cadeia. É uma coisa que chega a ser beira a infantilidade. E a CPI não pode ser infantil. De forma que, se na véspera a gente tinha tido um show com o Barra Torres, o presidente da Anvisa, que todo mundo ficou maravilhado, o sujeito foi sensato, equilibrado, preciso nas palavras e tal. Ontem, a sensatez coube o presidente da comissão, o Omar Aziz, que disse, olha, eu não vou prender ninguém. Eu não vou prender. Se vocês quiserem prender, vocês prendam. Eu não vou prender. E aqui vale lembrar o seguinte, CPI tem limite. CPI não é exatamente um juiz, ela não assume as funções de juiz. Ela é um delegado coletivo vitaminado. Então, assim, pode convocar as pessoas para depor, pode quebrar sigilo, aí vem o vitaminado, um delegado de polícia não pode quebrar sigilo, telefônico, fiscal, não pode. Bancário e telefônico, não pode. Então ele é um delegado vitaminado. Mas ele não é um juiz. Ele não pode sentenciar ninguém, né? O juiz pode sentenciar. Ele pode prender só na forma ou nos momentos em que o Pablo Ribeiro pode mandar prender, a Débora Alfano pode mandar prender, o ouvinte querido e a ouvinte querida, mediante um flagrante delito. Qualquer brasileiro pode prender outra pessoa, dar ordem de prisão por flagrante delito. É um direito que as pessoas têm. Alguns dirão até que é uma obrigação. Então, sei lá, o Fábio Weingarten pega a caneta do Omar Aziz que está do lado dele e sai correndo. Você prende o sujeito porque ele furtou a caneta e você pode prender por furto. O Fábio Weingarten vai lá e dá um tapa no Omar Aziz, dá um coque no Omar Aziz, também você pode prender. Agora, como é que você configura o flagrante delito de falso testemunho? O que é um falso testemunho? Falso testemunho é você dizer algo que é mentira. Bom, como você configura a mentira? Eu não tenho dúvida de que ele mentiu, tá? Eu não tenho a menor dúvida de que ele mentiu, que ele enrolou, que ele empulhou. Mas como é que você prova a mentira? Qual é o flagrante delito da mentira? Ele falou para a Veja que havia incompetência
no Ministério da Saúde. E ontem ele falou em burocracia. Mas a incompetência não pode ter sido decorrência da burocracia? Isso vai dar uma mega discussão, se sim, se não. Eu acho que não. Outra pessoa pode achar que não, mas você tem que investigar. Então, o crime de falso testemunho é um crime que impõe uma investigação. Se impõe uma investigação, como é que você faz um flagrante de um crime que é preciso investigar? Não dá. Você pode ter um crime de homicídio que você testemunha, você pode ter um furto que você testemunha, um roubo que você testemunha, uma agressão física, o que for, né? Mas como é que você faz para configurar o crime de falso testemunho? É muito difícil. Ah, não, ele deu um depoimento à justiça num outro inquérito e ele disse que o Pazuello era, enfim, incompetente. Aí agora ele disse que não é. Tá, tudo bem. Mas tem esse depoimento na justiça? Não, não tem. Dá para dizer que a entrevista é uma referência para você dizer que perante a CPI ele está mentindo? Como até aventou a possibilidade o relator Renan Calheiros, ele pode ter mentido para a Veja. Ele diz para a Veja faz as perguntas, ele dá as respostas. É uma entrevista. Ele pode ter mentido para os dois, ele pode não ter mentido para ninguém, sei lá. Não vem o que vem ao caso é o seguinte: ele deu um passa-moleque e a CPI estava diante de um dilema. Prenda um cara por um crime difícil de provar, assim, sem investigação, e siga o meu trabalho. Agora, como é que segue o trabalho? Qual é a moral de uma CPI? Como é que ela funciona? Se a CPI, ela tem que ter maturidade. Os integrantes da CPI precisam ter equilíbrio. Eles estão lá para cumprir uma missão. Eles não estão lá para prender o Fábio Weingarten, né? O Fábio Weingarten sequer é investigado. Não estão lá para prender o cara. Eles estão lá para descobrir casos em que a ação e a omissão do governo federal produziu estrago na pandemia, aumentou, contribuiu para a pandemia, para a evolução da pandemia. Ou para a falta de oxigênio em Manaus e repasse de recursos para os estados e municípios que possam ter produzido casos de corrupção. Esse é o escopo da CPI, que é monumental. Aí vem o Fábio Weingarten e dá as respostas, passa a moleque dele, e você pega um cara que não tem nada a ver com a história. Ele podia esclarecer milhares de coisas, e entrou lá todo mundo achando, com a impressão compreensível, de que ele poderia ser um novo Roberto Jefferson, como foi para o Mensalão, Roberto Jefferson, o homem-bomba, sabe? Mas não era o homem-bomba. Ele deu um depoimento que era um traque. Aí a sua frustração não te autoriza a sair prendendo o cara. Você está frustrado, fica frustrado. O próprio Renan Calheiros depois admitiu que o Omar Aziz acertou ao não autorizar, ainda que a maioria poderia sim, né, definir pela prisão. Então, só para a gente ficar atento, porque claro que dá raiva quando você vê que alguém está te enganando. Você fica com raiva. Qualquer pessoa fica com raiva. Quando alguém está te debochando, né? Você está falando alguma coisa, o cara fica... É mais ou menos a mesma coisa. Você fica com raiva, isso é humano. Mas você já pensou? Se todo mundo agora resolver ser humano, na sua humanidade, na sua fragilidade, no seu... Sabe, não dá, não é a terra dos sentimentos. Claro, a CPI tem o lado da palhaçada, que é coisa mais imbecil do que dois adultos com mais de 35 anos, que é o que precisa para ser senador. Um chamar o outro de vagabundo, seu vigarista. É uma coisa ridícula, né? O Flávio Bolsonaro e o Renan Calheiros, uma coisa ridícula. Mas é assim, tá no preço. Senadores e deputados e vereadores e prefeitos e governadores e presidentes, todos eles têm um lado ridículo, têm um lado cênico. E a gente está acostumado e acha engraçado. É engraçado, a gente mostra, são fatos da vida. Mas na sua essência, a investigação exige serenidade, calma, tranquilidade, que o presidente Omar Aziz, olha, tiramos o chapéu, a gente entrevistou ele aqui, né, Débora? Ele tem um perfil sabonete, né? Um salmão ensaboado. Como? Ele é escorregadio. Eu acho que quando ele toma banho, ele passa um óleozinho de oliva assim no corpo para dar aquela escorregadinha. Ele mas isso é jeito. Tem mostrado
qualidade no comando da CPI para não deixar esse negócio. Imagina se vem o incendiário ali, porque o Renan foi incendiário, para eu prender! Aí o Omar Aziz, em vez de ser bombeiro, você prende mesmo, já cata ele pelo colarinho. Não dá, vira palhaçada. Então que bom que o desfecho foi pela luz. Calma, o CPI, calma. Tem 90 dias, renováveis, tem tempo todo mundo para identificar o que aconteceu. Agora, nesse momento, a gente tem gente lá acompanhando o depoimento de um executivo da Pfizer que apresentou já até agora um quadro muito interessante sobre quando começaram as primeiras tratativas com o governo brasileiro. Foi em maio do ano passado. A primeira oferta, eles expressaram interesse, chamam de expressão de interesse. Aí ele fez a primeira oferta em 14 de agosto, depois teve uma segunda em 18 de agosto, aí 26 de agosto, e foram várias ofertas até que o Brasil fechou um acordo em fevereiro para 100 milhões de doses e em março estão fechando mais um acordo para mais 100 milhões de doses. Mas óbvio que se a gente tivesse fechado lá na frente, talvez tivesse recebido uma quantidade maior de vacinas e é isso que é a discussão do momento e que a gente vai acompanhar agora. Mas CPI pode muito, mas não pode tudo. O presidente pode muito, mas não pode tudo. Não dá para sair mandando prender todo mundo. O cara fez o passa-moleque, vai levar isso pro resto da vida. Bobo, infantiloide, chamam do que quiser, né? Pode esculhambar o cara, pode falar. Realmente ele foi moleque. E quis fazer os senadores de moleque, os senadores ficaram doidos, os senadores de oposição, né? O Renan Calheiros, o Randolph e tal, ficaram amalucados, vamos prender o homem. Não é prendendo que a gente vai resolver coisa nenhuma, é investigando com serenidade e o objetivo da CPI é ao final apresentar um relatório. Aí no relatório a gente vê o que tem de verdade, o que tem de joio, o que tem de trigo.